chegar neste lugar. Ele já estava te esperando aqui de braços abertos e lhe recepcionando e dizendo: entra, minha filha, porque hoje é tarde de regozijo. Você crê que hoje é tarde de regozijo de Deus? É por isso que você está aqui. Você não está aqui meramente porque é um culto alusivo às mulheres. Você não está aqui porque você foi convidada, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar para te dar resposta mediante as tuas orações. Você crê que tem resposta de Deus? Você crê que quem ora tem resposta? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É uma promessa do Senhor. Além dele dizer, clama a mim, em outras palavras, ele diz: olha, ora a mim, conversa comigo, conta a mim, e eu vou te mostrar, né? Vou te dar resposta, e ainda te mostrarei o que está em oculto. Quem recebe esta palavra? Eu já estou recebendo. O que está em oculto, Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Porque o nosso Deus não deixa nada pela metade. O nosso Deus não deixa nada escondido. O nosso Deus está com os olhos como chamas de fogo sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre essas mulheres, sobre as nossas vidas. Você crê assim? Amém. Queridas, aqui pode dar glória, viu? Pode dar glória, pode louvar, pode exaltar o nome santo do Senhor, porque quanto mais a gente glorifica, mais glória desce neste lugar, mais a presença do Senhor se manifesta e a gente vê o que Deus tem preparado para a gente neste lugar. Porque eu creio que cada mês Deus tem feito algo diferente neste lugar. E eu creio que neste sábado, neste mês, não será diferente. Será algo também da parte de Deus. Porque Deus ele já começou a falar conosco para a gente erguer a bandeira, para a gente prosseguir, para a gente avançar, para a gente ter fé, para a gente não se desesperar. Mas uma coisa que sempre nos acontece é que na hora do momento do desespero, a primeira coisa que a gente faz, mesmo inconsciente, é nos desesperar. É algo instantâneo que vem sobre a nossa mente, sobre as nossas vidas. É quando a gente se encontra como aqueles discípulos dentro do barco, a qual o barco estava com o mar revolto, o vento impetuoso, e a primeira coisa que eles imaginaram ali dentro não foi nem que Jesus estava ali, mas a primeira coisa que eles perceberam foi que Jesus estava dormindo. Mas antes de iniciar a pregação, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que você não esteja percebendo que Jesus está com você, mesmo que você, diante da circunstância, não consiga imaginar que Jesus está dentro do barco por conta das ondas, mas eu quero te dizer uma palavra profética nesta tarde para a tua vida. Mesmo Jesus dormindo, Ele está dentro do teu barco. Peraí, eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu, porque se você entendesse, você não tinha dado esse glória. Mesmo Jesus dormindo, Ele está dentro do teu barco. Peraí, Patrícia, e o que é isso? Ele dormindo está dentro do meu barco. Sabe o que quer dizer? Que mesmo Ele estando em silêncio, em rebolando,
Isso de Deus dentro dessa situação para te dar vitória. Porque Ele fez um reboliço dentro do barco para dar vitória àqueles homens. E mesmo ele dormindo em silêncio, Deus criará uma situação, um reboliço. E o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. O vento impetuoso vai se acalmar. As ondas vão ficar bem quietinhas. Sabe por quê? Porque Ele manda te dizer nesta tarde: se acalma, minha filha, porque apenas uma só palavra, ei, dará chora da sobre andarai, apenas uma só palavra que eu der, tudo voltará para o lugar. Porque é assim? Então vamos aprender mais um pouco do que Deus quer falar conosco, do que Ele quer continuar falando conosco. Isso foi só um começo para você sentir que Deus está neste lugar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Esther. Vamos meditar sobre uma palavra que Deus me deu. E eu fiquei, Deus falando comigo por vários dias sobre essa personagem. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. E eu meditando sobre essa personagem, sobre esta mulher, e o Senhor me dera um título para essa mensagem, onde Ele diz: é meu querer e o efetuar. É meu todo querer e todo efetuar. Amém? Eu posso escutar um glória a Deus aí? Quem achou a palavra do Senhor? E diz assim a palavra de Deus: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Eu quero que você olhe aí para essa princesa que está do teu lado. Essa Esther, mais linda que está aí do teu lado. Com essa sandália aí que nem Esther tinha. Nem Esther tinha essa sandália. Você foi agraciada em recebê-la. Olha aí para ela. Talvez você ainda não dê um sorriso por conta da máscara que impede, mas ela entende com os olhos. Olha para ela, dá um sorriso agora para essa Esther. E diz assim para ela: tu chegaste a este tempo com um propósito. Vamos dar glória? Glória a Deus. Ei, mulheres, tu estás aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. É dele todo querer e todo efetuar. Queridos, quando nós nos deparamos com o livro de Esther, eu acho este livro muito romântico. Assim que eu me converti, as pessoas chegavam para mim, as profetas de Deus, e diziam assim para mim: eu farei com você como eu fiz com Esther. E eu dizia: como assim? Sem entender, porque eu era nova convertida. E eu não entendia o livro de Esther. Até que um dia,
o Senhor usa outra profeta e diz: olha, desta vez o recado para você é que você leia todo o livro de Esther, porque Deus irá falar com você. E quando eu li o livro de Esther, eu entendia, porque Deus sempre estava falando comigo através deste livro. Queridos, para nós darmos uma introdução até chegar a este versículo onde eu quero ministrar a vocês, a Bíblia fala sobre um rei chamado Assuero. Esse homem reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, ele reinava 127 províncias. O homem era o bambambam, o homem era o cara, o homem era aquele rei que era admirado por todos. E chegando um certo dia, a Bíblia diz que ele era muito festeiro, ele gostava de dar festas. E ele prepara um banquete e chama todos os seus subordinados, ou seja, todos os príncipes que tomavam conta de um reinado. Ele manda convidar todos os príncipes, juntamente com suas esposas, para aquela festa. Uma festa que durara 7 dias. Muita bebida, muita comida. Mas foi aí onde tudo começou a se relatar uma história, onde nós vamos entender o que Deus estará continuando falando conosco. A Bíblia diz que este homem era casado com uma mulher chamada Vasti. Um lado estava o rei Assuero junto com os príncipes, dando uma festa. No outro lado estava Vasti junto com as princesas, também dando outra festa. E ali, a Bíblia diz que eles estavam bebendo, já estavam bêbados, já estavam sem noção. Não sabiam mais o que estava acontecendo. Um certo dia, porque duraram 7 dias a festa. Dentre esses 7 dias, a Bíblia diz que o rei Assuero manda chamar a sua esposa Vasti, para que ele apresentasse para os príncipes. Ele queria mostrar a beleza da sua esposa. Mas Vasti nega um pedido e um chamado do rei. Ela já bêbada, sem noção do que estava acontecendo, talvez também querendo mostrar para as princesas que ela tinha ordem e poder. O que é que ela faz? Ela diz que não vai ao encontro do rei. E é aí onde começa toda a história da vida e da entrada de Esther nesse livro. A Bíblia diz que quando ele recebe um não da rainha Vasti, ele se entristece, talvez se envergonhe diante de todos os príncipes que estavam ali. E quando ele se envergonha pelo fato ocorrido, a Bíblia diz que a festa acaba, já não tinha mais condições de se ter uma festa. E ali ele fica muito triste. E os seus homens de confiança, os seus príncipes chegam para eles e perguntam: rei, vai deixar como está? Vai deixar a si mesmo? Vai deixar a rainha te dominar? Em outras palavras, vai deixar a rainha dizer que não vem ao teu encontro e vai ficar por tudo mesmo, por isso mesmo? Se o Senhor
que é o rei de 127 províncias, levou um não da sua esposa, quem dirá nós que somos príncipes? As nossas esposas, quando nós a convidarmos, elas também vão ter esse direito de dizer não. Porque ela viu a rainha dizer não, então elas vão ter autoridade. E agora, o que é que vamos fazer? Se eu fosse o Senhor, eu decretaria, tá? Eu faria um decreto para que todas as princesas e todas as princesas e todas as mulheres só entraria diante da presença do homem quando ele a mandasse chamar. E a Bíblia diz que Assuero ficou assim, olhando para um lado, para o outro, sem querer fazer. Mas diante de tanta pressão, ele pega o seu anel e sela com o selo, aonde ele diz: está feito. E de hoje por diante, todas as mulheres só entrarão na presença do rei, dos príncipes, quando forem convidadas. E para que elas saibam que sejam convidadas, ele levantaria o cedro, mostrando que ela tinha poder e autoridade para vir à presença dele. Mas aí também, o rei Assuero se separa de Vasti, porque não tinha mais condições dele ficar com ela. Não tinha mais condições alguma de manter um casamento onde ele se achou desmoralizado. Passa-se os tempos, os súbitos, os homens de linha de frente do rei Assuero, percebe que ele estava triste, que ele já não era mais aquele rei, e que ele necessitava de uma esposa, ele necessitava de alguém para casar. E eles começaram a colocar a ideia na mente do rei, dizendo: rei, vamos fazer um concurso dessas 127 províncias, para ver se a gente tira ou sai de lá uma mulher a qual seja sua esposa, a qual ocupe o lugar e o cargo de rainha. Porque está muito tempo o cargo vazio. E é necessário ter uma rainha reinando juntamente com o Senhor. E de tanto colocar na cabeça do rei Assuero, ele aceita. Ele aceita a ideia de que se procure uma nova esposa para ele. A Bíblia fala que começaram a anunciar nas 127 províncias que o rei estava à procura de uma moça virgem para se casar. Eu imagino as moças fazendo a inscrição, imaginando cada uma no seu pensamento, dizendo: sou eu, vou ser eu sou a mais bonita, eu sou a mais bem feita, eu vou ser a escolhida. E dentre essas, tinha uma chamada Radassa, uma moça criada pelo seu primo Mardoqueu, órfã de pai e mãe, sem eira e nem beira. Pelos olhos humanos, jamais ela teria como ser escolhida para estar à frente de qualquer trabalho. Quem dirá à frente de um governo? Mas quando eu iniciei, eu disse que o querer e o efetuar é de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Na hora que Ele quer, Ele faz. Quando Ele decide fazer, Ele faz. E quando Ele promete, Ele cumpre. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então já havia uma promessa sobre
de Hadassah. Na verdade, sobre a vida daquele povo judeu já havia uma promessa. E Deus a escolheu para que a promessa se cumprisse no meio daquele povo. Aí a Bíblia diz que se passaram meses, se passaram-se 6 meses só de banho de mirra, só de tratamentos especiais, para que elas pudessem ser belas e ter um melhor encontro com o rei. A Bíblia diz que chegou um momento em que acontece a escolha. Tem coisas nas nossas vidas que se a gente for escolher, a gente vai escolher com os nossos olhos carnais. A gente vai fazer igual o profeta Samuel. Olhar para Davi e achar que não era ele que ia governar. Olhar para ele e achar que ele não tinha nada para ser o governador de Jerusalém. Mas quando Deus quer, Deus tira por detrás das malhadas. Deus tira por detrás dos montes. Deus tira o menor e faz ele se tornar grande e sentar no meio dos príncipes e das princesas. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele não olha a eloquência. Deus não está olhando para quem tem mais condições financeiras, para quem se arruma mais bonito, não. Deus está olhando para o verdadeiro adorador. Deus está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando aquele que diga: eis-me aqui, Senhor. Aquele que diga: eu estou aqui, porque eu te amo, não pelo que tu me dá, mas pelo que tu és. E a Bíblia diz que Hadassah estava acontecendo, podemos dizer, a escolha. E uns dos moços do rei Assuero faz amizade com ela. Olha para ela. E eu creio que ela já havia a presença do Espírito Santo nela. Porque eu imagino que não só existia ela de bonita. Deveria existir outras moças bonitas. Mas a Bíblia diz que ela tinha algo diferente. E esse algo diferente nós vamos entender que era a presença do Espírito Santo. E os moços, entre eles, conversavam, dizendo que ela era diferente. Eles começaram a fazer amizade com ela e começaram a gostar do carisma dela, do jeito dela. E de repente faz toda uma preparação para a escolha. E quando faz a preparação para a escolha, que chega o dia a qual o rei vai conhecer as finalistas, a Bíblia diz que quando o rei Assuero olha tão somente a entrada de Hadassah, só ela entrar, colocar o primeiro pé e dar o primeiro passo, olhando para ele, ele se encanta por esta moça. A Bíblia diz que ele fica tão encantado por ela, que o amor que ele começa a sentir por ela, foi um amor a qual ele nunca sentiu por mulher nenhuma. E a Bíblia diz que ali,
Radassa casa com o rei, aonde o nome dela já passa a ser mudado. Radassa significa mirta. Mirta, algo que não tem tanto valor. E quando ela casa com o rei, o nome dela já passa a se tornar Esther. Que nosso dicionário, no nosso significado, no significado hebreu, significa estrela. Já começamos a ver o agir de Deus no simples ato. No simples ato, Deus já começa a agir e mostrar para aquela moça que ela não estava ali por qualquer coisa. Mas ela estava ali porque ela tinha um chamado. E ela estava ali porque foi ordem e querer de Deus para que ela estivesse naquele lugar. Passa-se os dias, passa-se os tempos. Esther continua linda do mesmo jeito. O rei sempre levantando o cedro para que ela estivesse junto a ele. Parecia que estava um conto de fadas na vida de Esther. Sabe aquele momento que a gente está passando, em que a gente olha e diz, não estamos com problema algum. Está tudo tão bem, está tudo tão bom. Eu vou à igreja, eu louvo, eu glorifico. Meu marido está uma bênção, meus filhos estão uma bênção. A minha casa está uma bênção. Lá no trabalho está dando tudo certo, sabe? Sabe aquele momento em que parece que Deus reservou para a gente entrar em Canaã e viver o melhor da terra? Era assim que Esther estava. Era como se ela estivesse vivendo o melhor da terra. Uma terra que estava manando leite e mel. Por quê, Patrícia? Porque ela estava ali sem problema algum. Talvez na sua mente ela estivesse esquecido que existiria um propósito para ela fazer ali. Talvez na sua mente ela não lembrasse mais que ela chegou ali por um propósito. Mas a Bíblia diz que um certo dia, porque Esther tinha costume de passear no jardim, e ali ela estava passeando no jardim do castelo, e esse jardim, e quando ela passeava, ficava sempre de frente para a janela do rei Assuero, aonde ali ele ficava olhando, aonde ali ele ficava admirando a sua beleza. E ela tinha moças separadas para cuidar dela. Moças separadas para ser amigas dela. E num certo dia, alguém chamou a atenção das moças de Esther. Alguém chama a atenção e elas chegam para a rainha Esther e diz, rainha, está havendo alguma coisa lá fora? Porque nós estamos escutando um barulho, nós estamos escutando alguém gritando e deve estar havendo alguma coisa. Rainha Esther, com toda a sua doçura, diga, vão olhar o que está acontecendo. E a Bíblia diz que quando elas chegam lá, com quem ela se depara? Com seu primo Mardoqueu. A Bíblia diz que existia um homem chamado Amã, que era ministro do rei. E ele deu uma ordem, que quando ele passasse pela cidade, todos os judeus tinham que se
dobrarem diante dele como forma de reconhecimento de que ele era o grande. Mas dentro do coração de Mardoqueu, ele não fazia isso, porque ele dizia que grande era só o nosso Deus. Ele não se dobrava a homem nenhum. E com isso Amã começou a prestar atenção de que ele não fazia este ato ecumênico diante dele. E vai e descobre que ele era um judeu. E conversando com o rei Assuero, pede que o rei Assuero dê uma ordem, faça um decreto para que matasse todos os judeus ali das províncias. Das 127 províncias, fossem retirados todos os judeus. Ele conta lá uma mentira para o rei. Eu imagino que o rei, por não sair, por não conhecer, por não entender, pega seu anel, sela com a sua assinatura e dá um decreto de matar todos os judeus. E agora? O que fazer? Hadassa era uma judeia. Mas quando Hadassa começa a entrar no concurso, que ela se inscreve, seu primo, com toda a sabedoria enviada por Deus, chega para ela e diz: não diga que você é judeia. Não diga a ninguém que você é uma judeia. Já era estratégia de Deus. Porque se aquela jovem dissesse que ela era judeia, jamais ela seria escolhida pelo rei Assuero. Mas Deus, Ele é estrategista. Deus, Ele está te dando estratégia hoje. Ele está te mostrando algo que vai ser necessário fazer. Tem coisas que quem faz é Deus. E tem coisas que quem faz somos nós. E quando nós fazemos, Ele dá estratégia para a gente não errar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, onde você não percebeu aqui dentro desta palavra. Uma palavra revelada. Por que foi que Mardoqueu não deixou Hadassa dizer que era judeia? Porque ele já estava sendo instruído por Deus para que ela não dissesse, para poder chegar lá e ser cumprida a promessa na vida de Hadassa e daquele povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer algo. Tem coisas na tua vida que para a promessa se cumprir vai ser necessário o silêncio. Vai ser necessário você ficar calado. Porque tem gente que fala demais. Tem gente que abre a boca e antes mesmo de acontecer já está contando. Aí Jesus chegou nesta tarde, te trouxe aqui para dizer: fecha a boca, porque o teu mistério é comigo. O que eu tenho contigo é eu e você. Tem coisa que só é nós dois. Então não precisa você estar falando. Porque para se cumprir a promessa vai ser necessário o silêncio. Porque você tem que entender que quem vai fazer sou eu e não o homem, diz o Senhor neste lugar. Quem vai realizar a promessa é Deus. Não adianta você estar contando para o homem, porque ele não vai fazer. Ele pode até dizer que vai ajudar, mas o Senhor vai fechar o coração dele, assim como fez de Faraó.
para que você entenda que só quem faz acontecer este milagre na tua vida é Deus. Porque é dele o querer e o efetuar. É dele o querer. É ele quem quer. E é ele quem vai fazer. Aí a Bíblia diz que chegam, as mulheres olham e vê que Mardoqueu estava rasgando as suas vestes diante do palácio. Mardoqueu estava se vestindo de pó de cinza, para que pudesse chamar a atenção de Esther ou de uma das moças, porque ele queria lhe contar o que estava acontecendo, porque ela não sabia o que estava acontecendo. E quando acontece esse fato, as moças correm até a rainha e diz: olha, Esther, tem um homem na porta do palácio, todo vestido de saco, de pó, de cinza, se rasgando, e pediu para falar com você. Esther na hora lembra do seu primo Mardoqueu. E aí cai a ficha de que o propósito de Deus ainda não tinha se cumprido na vida de Esther. Aí ela começa a entender que agora é que vai começar o que Deus prometera. Talvez você esteja passando por um processo e dizendo assim: eu não estou entendendo por que ainda está dessa forma. Deixa eu te dizer, porque ainda não terminou. Porque ainda não terminou o processo e nem começou a promessa. Ainda não chegou a vitória. Deus não faz nada pela metade. Ele só está permitindo um pouquinho para tu experimentar esse gostinho. Ele só está permitindo um pouquinho para tu sentir do que Ele é capaz. Mas ainda não é a terra que tu vai pisar. Ainda não é a realização do milagre. Ainda não é a vitória. Por quê? Porque agora é que vai começar. Agora é que vai começar a cessar o choro, porque a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para cantar, e o tempo de chorar está passando, e o tempo de cantar está chegando. Quem crê, vá dando glória aí, vá dando glória, porque Deus está, Deus está neste lugar. Ai, darabasuri andarai. Alguém já não aguenta chorar mais. Alguém já não aguenta mais a situação. Mas o Senhor te trouxe para dizer: filha, o tempo de cantar está chegando na tua vinha. O tempo de cantar está chegando na tua vinha. Alguém vai olhar, não vai entender. Alguém vai olhar e vai ficar sem saber porquê. Mas vai ter que ver, porque quando Deus faz, é para que todos vejam. É para que todos vejam. É para que todos vejam. Deus não faz nada pela metade. Deus não ia deixar o propósito de Esther com aquele povo pela metade, não. Tinha que acontecer um reboliço. Tinha que acontecer um reboliço para Esther entender porque ela estava naquele lugar. Para ela não pensar que estava ali porque era melhor. Para ela não pensar que estava ali porque era bonitinha, porque era mais cheirosa. Não. Ela estava ali porque tinha um propósito de Deus para com ela. E você não é diferente. Você está aqui neste lugar porque tem um propósito de Deus para com você.
Tem um propósito de Deus para com você dentro da tua casa, dentro da tua família, junto com o teu esposo, no meio dos teus filhos, no meio da tua parentela, lá no teu trabalho. O Senhor também está dizendo que tem propósito com você lá naquele lugar. Tem propósito de você com a tua vizinhança, diz o Senhor. E tu vai entender porque tu chegaste hoje aqui, porque Deus te trouxe hoje aqui. E tu vai entender porque tu vai sair diferente, porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Eita, não importa como você entrou por aquelas portas, o que vai importar é a maneira como você vai sair por ela. Você talvez entrou chorando como Ana, mas você vai sair sorrindo e gerando a promessa. Quem crê que já está gerando a promessa? Quem crê que já está gerando a promessa? Se você crê, dá um glória a Deus, misturado com aleluia, para que a glória do Senhor se manifeste neste lugar. A promessa já está sendo gerada. E você, Esther, não está entendendo. Acha que é só isso. Acha que foi só por isso. Foi não. Vamos para frente para você entender. As horas não nos esperam. Aí a Bíblia diz que Esther aparece. Fica distante porque ela não tinha poder para aparecer muito próximo ao seu tio, ao seu primo. E pede que uma das suas moças vá até ele e ele manda o recado. E quando ele manda o recado, ele diz: olha, Esther, diga para Esther que o nosso povo vai perecer. Diga para Esther que o rei Assuero, incentivado por Amã, lançou um decreto aonde mataria todos os judeus. E eu estou aqui reivindicando o que é nosso por direito. E a moça vai até a rainha e conta para ela o que está acontecendo. E quando conta para ela, eu imagino que ela fica pasma, temendo e tremendo a situação, porque seu esposo, o rei, não sabia que ela era judeia. E ela só podia entrar na presença dele quando ele o chamasse e levantasse o cedro, representando que ele estava permitindo a sua presença. Mas como eu disse que o querer e o efetuar é de Deus e que ninguém pode impedir, quando Deus está no controle, Ele faz da forma que Ele quer. Quando Deus quer, Ele abre cova, Ele fecha cova, Ele levanta o que está abatido, Ele abate o que está exaltado, Ele faz a roda gigante girar e quem está em cima passa para baixo, quem está embaixo passa para cima, aquele que não era nada passa a ser, aquele que não tinha nada passa a ter. Quando Deus quer, Ele faz, porque o querer e o efetuar é dEle. Aí só para Esther não esquecer, ele vai lá e diz: olha, diz para ela, porque se de todo te calares neste tempo, ou seja, ele estava dizendo: olha, Esther, se tu se calar neste momento em que a gente está precisando, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vão perecer.
E quem sabe, olha ele lembrando a ela. E quem sabe, Esther, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Mardoqueu lembra para Esther das promessas. Em outras palavras, ele quis dizer: ei, Esther, tu não estás aí para ficar de mãozinha cruzada, não. Tu não está aí onde Deus te colocou porque tu é bonitinha, não. Tu não estás aí porque o rei te ama mais do que outras, não. Tu estás aí porque tem um propósito de salvar um povo que depende de você. Mas agora é com você, Esther. Se você não quiser fazer, eu só te digo uma coisa: tu vai perecer, mas que socorro e livramento de outra parte o Senhor vai mandar. De outra parte o Senhor vai mandar. Escuta o que o Senhor está te dizendo. Se alguém não quiser fazer o que Ele determinou, Ele está dizendo: tira alguém de cena, coloca outra no lugar, mas socorro e livramento Ele vai dar a um povo que precisa. Socorro e livramento Ele vai dar a um povo que chora, a um povo que está precisando, a um povo que está cativo. Talvez você ainda não tenha entendido qual o seu chamado. Talvez você ainda não tenha entendido o porquê você está passando por essa prova, o porquê você está passando por este vale. Sabe por quê? Porque tem alguém dentro da tua parentela que precisa ser salvo. Tem alguém dentro do teu trabalho que precisa ser salvo e conhecer a Jesus. Tem o teu marido que está dentro de casa, que precisa conhecer essa Esther que está dentro de você. Talvez você não esteja entendendo por causa que está passando por essa prova, mas você está passando porque há um chamado na tua vida. Há uma promessa de Deus para se cumprir no meio da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família. Por causa de um propósito vai haver salvação na tua casa. Por causa de um propósito vai haver salvação no meio da tua parentela. Por causa de um propósito alguém vai te pedir perdão. Por causa de um propósito alguém vai olhar para você e não vai entender como é que esse Deus faz mudança de repente. Mas você tem que aceitar o propósito de Deus. Esther reconheceu. E quando ela escuta aquilo, ela toma uma injeção de ânimo. E eu imagino que ela dentro de si diz: espera aí, realmente, eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para brincar de ser rainha. Eu não estou aqui para brincar de que sirva a um Deus que é grande, que pode todas as coisas. Eu estou aqui porque Deus me colocou, e se Ele me colocou, eu vou fazer o que lhe apraz e o que Ele está mandando. Se eu estou aqui, é porque existe um chamado na minha vida, e eu jamais vou renegar, eu jamais olharei para trás, porque a Bíblia diz: diga aos covardes que voltem, diga aos medrosos que voltem. Eu imagino Esther olhando e dizendo: agora é comigo e Deus, agora chegou o momento de eu reconhecer que existe uma promessa na minha vida para eu estar neste lugar. Existe uma promessa
para que eu esteja neste lugar. E aí ela manda responder. Ela manda dizer a Mardoqueu: entendi, Mardoqueu, o recado. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Diga a eles que nem comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite, porque eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, ou seja, ainda que eu esteja me arriscando, porque não é a lei, se perecendo, pereço. Em outras palavras, Esther disse: olha, Mardoqueu, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Peça que todos os judeus em Suzã me ajudem, porque até minhas moças vão me ajudar. Eu quero que todos estejam jejuando, porque segundo a lei eu não posso entrar diante da presença do rei para ter com ele. Mas se eu perecer, eu pereço. Ou seja, se eu morrer, eu morro, mas eu vou fazer aquilo que está determinado por Deus. Eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se eu morrer, eu morro cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Foi isso que Esther estava dizendo para Mardoqueu. Ela entendeu que não era por acaso que ela estava ali. Ela entendeu que a rainha Vasti não saiu do lugar por acaso, não. Existia um projeto e um plano da parte de Deus para aquele povo ser abençoado. E para a gente finalizar, a Bíblia diz que todos fizeram o quanto lhe ordenara Esther. E ela faz. E sucedeu que, chegando ao 3º dia, Esther se veste com as suas vestes reais, bem bonita. Tem estratégia de ir novamente para o jardim, porque do jardim ficava de frente para a janela do rei, e o rei poderia avistar ela. E a Bíblia diz: como ele amava ela demais, só em avistar ele poderia chamar ela. E a Bíblia diz que ali ela estava passeando com suas moças, mas só ela sabia o medo que ela estava. Só ela sabia o que existia no seu coração. Só ela sabia o quanto ela estava amedrontada, porque era tudo ou nada. Era tudo ou nada. E a Bíblia diz, para a gente terminar, que ela fica de frente para o aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real. E ali sucedeu que ele, vendo a rainha Esther, porque ela estava ali no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Agora imagina comigo, eu vou conjecturar aqui para a gente terminar. Imagina rainha Esther andando pelo jardim como era de costume. Colocou suas vestes real, porque já era estratégia para chamar a atenção do rei. Ficou de frente para a janela, aonde o rei da sua cadeira, do seu trono real, lhe avistasse. Já existia um plano de Deus para que aquele homem olhasse no momento certo, na hora certa, para aquela mulher. E a Bíblia diz que ali ele olha para ela, e quando ele olha para ela, ele avista aquela mulher. E ao olhar para ela e avistar, seu coração já muda. Deixa eu abrir parênteses aqui. Ei, só oração pode mudar o coração de alguém. Só a oração consegue mudar o
coração de alguém. E Deus está dizendo: permaneça em oração, porque eu vou tirar o coração de pedra de alguém e colocar o coração de carne, para tu saber que eu ouvi a tua oração. Eu ouvi tu chorando naquele lugar secreto e dizendo: eu não aguento mais esse homem. Aí Jesus diz: aguenta só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Sou eu quem tira o coração de pedra, transforma em coração de carne, e faço o homem ainda te pedir perdão, e mostro que sou Deus na tua vida, diz o Senhor neste lugar. Aí a Bíblia diz que ela alcançou graças aos olhos do rei. Agora imagina ela andando, como eu disse que ia conjecturar para a gente terminar. E quando ele olha para ela que acha graça, eu imagino ela andando, indo ao encontro do rei, ele na sua janela, e ela indo, e dentro do seu coração dizendo: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Eu sei que o Senhor não falhará. Senhor, eu jejuei com o meu povo 3 dias. Eu estou indo agora ao encontro deste homem. Tu sabe que não é por qualquer coisa, Senhor, mas é para que seja desfeito um decreto para matar o meu povo. Deus, faz com que ele levante o cedro para mim. Agora eu imagino o rei Assuero orando para ela, olhando com toda a graça e dizendo: vem minha rainha, porque eu estou olhando com graça para ti. E ela indo, e ele olhando, e dentro de si ela dizendo: será que ele vai levantar o cedro? Será que ele vai levantar o cedro? Eu imagino ela dizendo: mas ele vai, porque bem fim, eu sei que o Senhor vai se levantar. Eu sei que o Senhor vai se levantar. Eu sei que o Senhor vai se levantar diante dessa situação. E ela olha para ele olha para ela, e os dois param e ficam olhando, e de repente no agir de Deus, de repente no reboliço de Deus, o rei Assuero levanta o cedro para ela e diz assim: vem, Esther, porque até a metade do meu reino eu te dou. Ande, abraçou, e o Senhor está levantando o cedro nesta tarde para você. Ele está levantando o cedro e está dizendo: o que queres que tu quer, o que queres que você quer, minha filha, porque até a metade do meu reino eu te dou, diz o Senhor. E foi assim que Esther teve vitória. E foi assim que se cumpriu as promessas do Senhor na vida de Esther. Você não chegou aqui por acaso. Você não chegou aqui porque alguém te convidou. Você chegou a este lugar porque Deus ainda conta contigo para cumprir uma promessa. Uma promessa antiga. Uma promessa tão chorada, tão sofrida, que muitas das vezes você quer desistir. Muitas das vezes você quer olhar para o lado e dizer: não é para mim. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: é sim, a promessa é para você. E a promessa está de pé. Não é tempo de desistir, mas é tempo de avançar. Avança, Esther, porque o rei vai levantar o cedro e tu vai ter vitória, diz o Senhor neste lugar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Fica em pé.